As Forças Armadas Nacionais, que conseguiram dominar o posto de comando de Gaeseong Jangpung, começaram a cercar Gaeseong pouco a pouco. Os movimentos das Forças Armadas Nacionais para ocupar Gaeseong começaram de fato. O 7º e o 1º Corpo garantiram Geum-keon com a operação aerotransportada da 2ª Divisão, que avançou ao sul para dominar o Monte Songak. A 8ª Divisão entrou em Jampung sem resistência e descia pelo nordeste. O cerco a Gaeseong estava completo. Restava apenas a ofensiva final à cidade. Para avançar a Gaeseong, era vital garantir o Monte Songak, ao norte da cidade e com 488 metros de altura. Songak-san permitia observar toda Gaeseong, sendo posição estratégica. Antes do início da Guerra de 25 de junho, o Monte Songak era uma área atravessada pela linha do paralelo 38, sendo um local de confronto entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O exército sul-coreano teve grandes perdas no Monte Songak, que estava na região norte-coreana. Lá também surgiu o herói, chamado Soldado Kamikaze, ou Yuktan Shibyongsa. O exército norte-coreano, ao ver que a 2ª Divisão havia sido lançada às pressas em Gyeongseong e obtido sucesso, começou a construir trincheiras e instalações de defesa no local onde antes havia apenas postos de observação. Isso porque, no momento em que a 2ª Divisão ocupou o Monte Songak, a batalha urbana em Kaesong praticamente chegou ao fim. O exército norte-coreano e voluntários chineses dispersaram tropas por causa da linha de frente ampliada, reduzindo sua defesa. A coluna de tanques K2 avançava para Kaesong, quando, das posições fortificadas do exército norte-coreano, um míssil antitanque chinês foi disparado e atingiu diretamente um tanque K2, que pegou fogo. A tripulação do tanque K2 ficou surpresa, mas começou a reagir rapidamente. Graças ao sistema de defesa ativa do K2, alguns mísseis antitanque foram interceptados. A batalha foi intensa, e especialmente nesta batalha de Kaesong, o sistema de defesa ativa mostrou-se extremamente eficaz. Esse sistema de defesa ativa aumentou significativamente a capacidade de proteção, muito mais do que apenas reforçar a blindagem convencional. Ele pode interceptar quase tudo, até projéteis de tanques, mas tem sido usado principalmente contra armas de energia química, como foguetes granada propulsada por foguete e mísseis antitanque. Mesmo assim, vários foguetes antitanque, como os RPGs usados pelo exército norte-coreano, continuaram atacando o tanque K2 Ryokpyo. Mas o K2 Ryokpyo conseguiu bloquear todos eles com seu sistema de defesa ativa. Apesar do avanço lento, o exército sul-coreano progredia. Os tanques e veículos blindados continuaram lançando bombas de fumaça enquanto avançavam. Antes de entrar na cidade, muitos soldados de infantaria desceram dos blindados para realizar o combate urbano. Em uma batalha urbana, com boa cooperação entre a infantaria e os blindados, tanques e veículos blindados se tornam realmente assustadores. Só o canhão principal desse veículo blindado já havia matado cerca de 50 soldados norte-coreanos. A infantaria eliminava inimigos com armas antitanque, enquanto os tanques protegiam os soldados com seu poder de fogo e serviam de escudo. A cooperação entre as unidades era eficiente, mas, mesmo assim, as baixas continuavam acontecendo. Soldados norte-coreanos e voluntários chineses resistiram desesperadamente para impedir a entrada em Gaeseong e ganhar tempo. Um atirador de elite dos voluntários chineses estava mirando nos veículos de suprimento do exército sul-coreano na estrada. Então era preciso neutralizar o atirador inimigo primeiro. O exército sul-coreano conseguiu localizar a posição do atirador usando um drone. E então, o veículo blindado Ko-808 disparou seu canhão principal, eliminando completamente o atirador. Como os soldados sul-coreanos estavam lutando diariamente, arriscando suas vidas, eles estavam crescendo pouco a pouco. Agora, utilizando drones ativamente, identificavam as posições inimigas e avançavam com poder de fogo intenso. Com o uso ativo de drones pelo exército sul-coreano, os soldados norte-coreanos e os voluntários chineses estavam sendo cada vez mais pressionados. No K-808 parado, os soldados desembarcavam rapidamente e corriam para o objetivo. Os tanques e os blindados avançavam lentamente, dando cobertura à infantaria. Antes, eles eram completamente desorganizados, mas agora estavam lutando de maneira bastante habilidosa. A infantaria eliminava rapidamente soldados norte-coreanos com armas antitanque, permitindo o avanço seguro de tanques e blindados. Um soldado viu um norte-coreano tentar disparar uma granada propulsada por foguete do telhado e o abateu com seu fuzil K2C1, fazendo a granada propulsada por foguete atingir um prédio. Eles confiavam e avançavam juntos. Os soldados norte-coreanos reagiram, atacando com metralhadoras e morteiros contra as tropas sul-coreanas, gerando muitos problemas. Explosões e tiroteios persistiam durante a luta. Claro,
Durante a batalha na região da igreja de Gaeseong, as tropas sul-coreanas também sofreram algumas baixas. Os soldados norte-coreanos dispararam vários mísseis antitanque, destruindo até mesmo um dos tanques. O avanço seguia, mas as baixas aumentavam. Para tomar Gaeseong, a frota móvel de Jeju foi ao mar ocidental. O objetivo original deles era proteger as rotas marítimas, preparar-se contra o norte, manter a prontidão e apoiar políticas externas do país, como o envio da unidade Cheonghae. Mas, devido à situação, eles subiram para o mar ocidental e estavam atuando para apoiar a linha de frente ocidental. A frota móvel tinha 6 destroyers Chungmugong e Sunsin e 3 Sejong Daewang, exceto os 3 Gwangaeto Daewang, destacados na reserva da Marinha da Coreia do Sul. Esta é a principal força da Marinha da Coreia do Sul, que supera em poder as primeira, segunda e terceira frotas da Coreia. Esta frota móvel estava fortemente armada, com um poder de fogo realmente inimaginável. Com os mísseis de cruzeiro Haeseong-2 lançados por eles, Kaesong estava sendo literalmente devastada. Eles até enviaram destroyers da classe Jeongjo Daewang, decididos a eliminar completamente Kaesong. O comandante da frota móvel decidiu fornecer apoio de fogo naval, e eles estavam determinados a usar tudo o que tinham disponível. Lançaram mísseis de cruzeiro navais contra áreas com militares norte-coreanos, chineses e voluntários. Os caças KF-21 da Força Aérea lançavam bombas e mísseis, enquanto Força Aérea e Marinha tentavam destruir Kaesong com um intenso bombardeio. Como resultado, patrimônios nacionais valiosos em Kaesong também estavam sendo destruídos. Por exemplo, como a Coreia do Norte montou uma posição de morteiros na Seongyungwan de Kaesong e começou a disparar morteiros, foi necessário destruir a Seongyungwan de Kaesong. Situações lamentáveis como essa estavam acontecendo uma após a outra. Este é o Monte Songak. Soldados da 2ª Divisão avançaram devagar, tensos. Como a 2ª Divisão era uma unidade de engenharia, eles não puderam levar equipamentos como o tanque K2 ou o veículo blindado K-808 junto com eles. Eles precisavam garantir o Monte Songak com forças aéreas e infantaria. Por ser montanhosa, a 2ª Divisão considerou esses recursos suficientes. Assim começou a batalha pelo Monte Songak. Felizmente, o fato de que os soldados norte-coreanos e os voluntários chineses estavam desprevenidos e não conseguiram instalar muitas instalações de defesa no Monte Songak foi um grande fator. Por isso, conseguiram chegar até a entrada do Monte Songak sem encontrar qualquer resistência. Para a 2ª Divisão conquistar Monte Songak e Kaesong era prioridade. Como já tinham avançado ao norte, não sabiam quando chegariam reforços norte-coreanos. A 201ª Brigada de Resposta Rápida da 2ª Divisão foi encarregada de tomar o Monte Songak, enquanto a 203ª ficou como reserva. A batalha pelo Monte Songak foi intensa, com o batalhão defensor fazendo de tudo para proteger o local. Como quase não havia instalações de defesa, alguns chegaram a subir nas árvores para atirar de forma furtiva, como franco-atiradores. No escritório, insistiram em atrair o exército sul-coreano para atacar. A 201ª Brigada de Resposta Rápida avançou com granadas de fumaça e continuou lutando à noite. Eles atacaram o exército norte-coreano com óculos de visão noturna, mas eles não foram tão úteis. Os exércitos da Coreia do Norte e do Sul lançavam sinalizadores a noite toda para manter a batalha, deixando o céu claro como o dia. Do outro lado da montanha, tanto o exército norte-coreano quanto o sul-coreano continuavam disparando projéteis, então havia vários clarões no céu. A 201ª Brigada de Resposta Rápida pediu ao 1º e ao 7º Corpo de Exército para dispararem foguetes de longo alcance no Monte Songak. Eles usaram UAVs e drones para localizar as posições do exército norte-coreano antes de disparar, e conseguiram identificar rapidamente as localizações. Até a posição de morteiros no Monte Songak foi detectada e destruída rapidamente pelo veículo aéreo não tripulado sul-coreano. No fim, toda a guerra só acaba quando a infantaria entra e crava a bandeira. As forças norte-coreanas e os voluntários chineses sofreram grandes perdas no Monte Songak devido aos bombardeios precisos e ataques de drones do exército sul-coreano, mas ainda assim continuavam resistindo desesperadamente. Soldados norte-coreanos se esconderam no Monte Songak e atacaram tropas sul-coreanas com táticas de guerrilha, enquanto a 201ª Brigada eliminava esses abrigos um a um. Como resultado, as baixas continuavam a aumentar. Em meio a essa situação, começou a chover forte em Kaesong.
uma verdadeira tempestade. O batalhão de reconhecimento se infiltrou secretamente no Monte Songgak e outras linhas, usando óculos de visão noturna para passar pelas posições norte-coreanas. Concentraram todo o poder de fogo, como lança-granadas e foguetes, em um ponto e venceram pela superioridade. A batalha foi brutal. Os corpos dos soldados norte-coreanos mortos estavam apodrecendo, encharcados pela chuva, e cada vez que um projétil explodia, o sangue vermelho se infiltrava na lama. A batalha do Monte Songgak seguiu intensa a noite toda. A frota móvel era a mais poderosa da Marinha da Coreia, mas tinha grande fraqueza. Capacidade limitada de guerra anti-submarino. Os destroyers de 5.500 e 10.600 toneladas usam os mesmos equipamentos de guerra anti-submarino, costeira e patrulha da classe Hwanghaeto, com casco fixo. Eles dependem bastante de helicópteros anti-submarino e aeronaves de patrulha marítima em terra. Isso também ocorre com marinhas de outros países. Os helicópteros embarcados têm porte e desempenho inferiores a outras classes, o que é desvantagem. Havia constantes pedidos, dentro e fora das Forças Armadas, para melhorar a capacidade anti-submarino da frota. Mas as tentativas sempre falhavam. No fim, o problema se agravou. Numa noite escura, o navio Sejong, da Marinha da Coreia, estava patrulhando o Mar Ocidental. Nesse momento, as forças norte-coreanas atacaram o Sejong usando um submarino. Eles lançaram um torpedo, mas felizmente o Sejong percebeu rapidamente e realizou uma manobra de evasão de emergência. O Sejong virou bruscamente e conseguiu desviar do torpedo por pouco. No entanto, como vários torpedos foram lançados, um deles acabou atingindo o Sejong. Por causa disso, o navio foi atingido por um torpedo e sofreu danos. Por azar, houve inundação na sala de máquinas. Submarino Kilo da Coreia do Norte atacou de surpresa navio sul-coreano por volta das 3 da manhã. O navio Sejong inclinava enquanto fumaça preta saía da sala de máquinas, e o painel de controle alertava sobre inundação no local. Ao saber do Sejong, a Marinha enviou logo um contra-torpedeiro, evitando novo ataque do submarino norte-coreano ao Sejong. Mesmo danificado, o Sejong foi levado rapidamente ao porto para reparos. Foi uma sorte. O ataque norte-coreano continuou quando a Coreia do Norte passou a usar submarinos anti-ocultos. Também começaram a ocorrer ataques a barcos de pesca e navios mercantes. As forças norte-coreanas atacavam esses barcos de forma impiedosa, chegando a partir embarcações ao meio. Os navios da Marinha Sul-Coreana, é claro, continuavam sendo alvos constantes. Com os ataques frequentes a barcos de pesca e mercantes, os danos civis aumentavam cada vez mais. Foi então que a Marinha norte-coreana chegou ao ponto de atacar portos importantes, como o porto de Incheon. Sem eliminar os submarinos norte-coreanos, as operações da Marinha sul-coreana ficaram inviáveis. Diante disso, a Marinha sul-coreana teve que deixar de lado temporariamente o apoio de fogo a Kaesong e priorizar a busca pelos submarinos norte-coreanos. Eles começaram a usar todos os aviões de patrulha e caças anti-submarino disponíveis para procurar minuciosamente os submarinos norte-coreanos. A Marinha sul-coreana enviou o P-8 Poseidon para patrulhar o Mar Amarelo e começou buscas subaquáticas. A Marinha sul-coreana estava afundando submarinos norte-coreanos como se estivesse caçando uma presa. Utilizando aviões de patrulha e caças anti-submarino, eles localizavam a posição dos submarinos norte-coreanos e lançavam cargas de profundidade e outros explosivos, partindo os submarinos ao meio e afundando-os. No mar, submarinos norte-coreanos eram afundados um a um, e as explosões tornavam o cenário impressionante. Era como se uma baleia estivesse esguichando água, ou melhor, como se mais de 5 baleias estivessem esguichando água ao mesmo tempo. Tamanha era a quantidade de água do mar que jorrava. A força de submarinos da Coreia do Norte estava sendo completamente destruída um a um. Nessa situação, Sejoseon, cuja organização ainda não estava totalmente estruturada, forneceu informações para a Coreia do Sul. Era a informação de que a força de submarinos norte-coreana estava concentrada em 3 locais. Antes, não se sabia a localização dos submarinos norte-coreanos por satélite, mas, com informações de Sejoseon, suas posições foram identificadas. A Coreia do Norte havia construído docas em cavernas em vários lugares, usando esses locais para esconder os submarinos e evitar serem detectados por satélite.
A Coreia do Sul já havia identificado e destruído todas as docas em cavernas conhecidas anteriormente, mas havia mais 3 dessas docas que a Coreia do Sul ainda não conhecia. Por isso, as forças de submarinos da Coreia do Norte ainda estavam ativas. A Coreia do Sul decidiu eliminar simultaneamente todas as docas em cavernas para erradicar as forças de submarinos norte-coreanas. Assim, começou a mobilizar todos os recursos disponíveis para atacar essas docas em cavernas. Mísseis também foram continuamente lançados, e as docas foram completamente destruídas uma após a outra. Os submarinos norte-coreanos escondidos também foram destruídos. A marinha sul-coreana destruiu submarinos inimigos, mas sofreu grandes danos, com 2 navios de escolta atingidos por torpedos, embora não tenham afundado. De alguma forma, era necessário reparar rapidamente os navios de guerra atingidos. Foi nesse momento que a Coreia pôde finalmente mostrar a força da sua indústria de manufatura e construção naval, que vinha sendo aprimorada há anos. Os navios estavam sendo consertados em uma velocidade impressionante. Os soldados de infantaria desta divisão estavam avançando em direção ao Monte Songgak, em Kaesong. Como era uma montanha, eles tinham que realizar o ataque apenas com a infantaria, sem equipamentos pesados. Claro, havia apoio de helicópteros de ataque, mas era necessário travar uma guerra nas montanhas. Soldados da 201ª Brigada de Resposta Rápida subiram a montanha usando árvores e rochas como cobertura. Soldados norte-coreanos resistiram ferozmente de trincheiras e posições fortificadas, disparando metralhadoras contra as tropas sul-coreanas. Os soldados da 201ª Brigada de Resposta Rápida avançavam com apoio de lançadores de granadas, morteiros e suporte aéreo, já alcançando metade da montanha. Os soldados norte-coreanos resistiam. O terreno estreito da cordilheira de Songgaksan dificultava o ataque. Havia combates corpo a corpo nas trincheiras e às vezes apareciam voluntários chineses. Inicialmente, só um batalhão de infantaria defendia. Mas como os norte-coreanos temiam perder Kaesong caso Songgaksan caísse, enviaram mais 2 batalhões e 200 voluntários chineses. Ambos os exércitos apostavam tudo na batalha de Songgaksan. Começou a chover e os soldados de infantaria usaram a chuva forte para se aproximar silenciosamente das posições inimigas. Um esquadrão de drones do exército sul-coreano atacou posições norte-coreanas com ataques suicidas. Conquistar o Monte Songgak era essencial para visualizar toda Kaesong. Aquela imagem anterior do exército sul-coreano desorganizado praticamente desapareceu. Agora, eles consideravam o ambiente natural e utilizavam ativamente UAVs e drones, elaborando táticas e estratégias. Foi uma grande mudança. O exército norte-coreano rapidamente adotou as táticas vistas na guerra da Ucrânia. O combate corpo a corpo era intenso, com ambos os lados xingando, usando facas e coronhas de fuzil, matando-se de forma horrível. Foi então que, enquanto a batalha do Monte Songgak se desenrolava de forma tão intensa, surgiu um problema. A 201ª Brigada de Resposta Rápida usou tantas granadas e munições no Monte Songgak que ficou sem munição. Para abastecer a 2ª Divisão, onde ela estava posicionada, era necessário dar a volta por Kaesong, o que alongava a linha de suprimentos e dificultava o fornecimento de materiais e suprimentos militares. Para piorar, começou a chover, então tivemos que seguir pelas estradas de terra do exército norte-coreano. Devido aos ataques de morteiro do exército norte-coreano, veículos de suprimentos e cozinheiros foram atingidos, dificultando o fornecimento de alimentos. Em alguns locais, soldados lutaram sem conseguir se alimentar adequadamente. A 201ª Brigada de Resposta Rápida continuou o combate, economizando munição, mesmo com a falta de munição e suprimentos. No entanto, o ambiente não ajudava em nada. Devido à forte chuva, alguns equipamentos apresentaram problemas de funcionamento. Em alguns casos, os fuzis ficaram encharcados de chuva e cobertos de lama durante o combate corpo a corpo, o que fez com que eles apresentassem defeitos, obrigando os soldados a usá-los como se fossem rifles de ferrolho. Também houve morteiros que não explodiam, reduzindo drasticamente o poder de combate da 201ª Brigada de Resposta Rápida. Mais uma vez, a importância da logística militar ficou clara. A 2ª Divisão usou a 203ª Brigada de Resposta Rápida da Reserva como principal força para enfrentar o aumento das tropas norte-coreanas, já que a 201ª estava sem munição e perdendo força, o que era esperado. A 203ª Brigada de Resposta Rápida defendia a retaguarda, mas também foi enviada ao Monte Songgak.
A segunda divisão só podia torcer para que os norte-coreanos não atacassem por trás, pois seriam cercados. Foi uma jogada arriscada. Com as duas brigadas lançando um ataque simultâneo ao Monte Songak, as forças norte-coreanas não tiveram escolha a não ser recuar. Os norte-coreanos foram forçados a se retirar diante da ofensiva do exército sul-coreano. No fim, tomaram o Monte Songak. Após a batalha, a segunda divisão fortificou o local e começou a lidar com os prejuízos, percebendo então a gravidade dos danos causados. 321 mortos, 750 feridos e 34 desaparecidos. Com esses números, a reorganização das forças demoraria. Em uma companhia, um pelotão foi quase aniquilado. A segunda divisão é de engenharia, certo? Comparados aos soldados de infantaria de outras divisões, eles são muito mais fortes e passam por treinamentos mais difíceis. Por isso, têm um poder de combate impressionante. Mas, como usaram essa divisão como se fosse infantaria comum, vai levar muito tempo e recursos para restaurar a unidade. Eles fizeram isso porque acreditavam ser essencial retomar Kaesong rapidamente, certo? A segunda divisão capturou o Monte Songak, matando 1.247 e capturando 322 soldados norte-coreanos. Entre os voluntários chineses, 153 morreram e 48 foram capturados. Se olharmos apenas para a proporção, a segunda divisão ocupou completamente o Monte Songak e o usou como base, construindo trincheiras e posições de morteiros para impedir qualquer avanço. Do Monte Songak era possível ver diretamente o centro de Kaesong. Apenas alguns disparos de morteiro dali atingiam diretamente pontos estratégicos dos norte-coreanos, causando grandes danos ao inimigo. A chuva seguia e restava apenas a última batalha para retomar Kaesong. Todas as igrejas e o Monte Songak já haviam sido tomados. Faltava só ocupar o centro da cidade. Uma terra devastada pela guerra, esmagada por botas enterradas na poeira, ainda assim a esperança segura sua mão, mesmo que suas pétalas estejam rasgadas e manchadas. Você vai conseguir. Através da dor, o mundo pode queimar e desmoronar, mas você